Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você está feliz com Jesus? Diga amém. Você que está me ouvindo pelo YouTube, você está feliz com Jesus? Diga amém. Nessa época que nós estamos passando, você não pode esperar a felicidade em outro lugar, viu, gente? A felicidade que você pode ter em Cristo Jesus, e fora dele não existe felicidade nem alegria. Toda alegria aqui na terra é passageira, ela passa. A Bíblia diz que o mundo passa com sua alegria, passa com seus desejos, passa com seus prazeres. O mundo passa, ele vai embora. O dia de ontem foi ontem, o dia de hoje vai passar, o dia de amanhã vai passar também. E Jesus disse que só permanece aquele que faz a vontade de Deus. Isso é interessante você saber disso. Só permanece, só continua quem faz a vontade de Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós louvamos o Teu nome nesta noite de hoje. E queremos Te dar toda a honra, Senhor, e toda a glória, e todo louvor, toda exaltação e tributo e adoração. Porque só o Senhor é digno de receber, Senhor. Nós louvamos o Teu nome nesta noite e lhe somos gratos. Agradecemos porque o Senhor tem tomado conta de nossas vidas, tem zelado com grande zelo pelas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo Teu favor, pela Tua graça, pelo Teu abraço, porque Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos abraça por detrás e pela frente. O Senhor nos roda com um abraço de proteção. Obrigado pela nuvem sobre nós, nos protegendo do violento calor que se depara sobre este mundo. Essa nuvem de proteção que serve como sombra, a sombra do Altíssimo. Te agradecemos, ó Deus, pela coluna de fogo que nos ilumina nesse mundo de trevas e de horror. Essa coluna que nos faz enxergar o verdadeiro caminho de como andarmos na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado o Teu povo, a Tua igreja, nesta pandemia. E temos a convicção que aqueles que têm partido para a glória nessa pandemia dos Teus servos, eles partiram para uma melhor. E a igreja não deve entrar em desespero, Senhor, nem ficar inquieta, nem com medo. Porque a igreja não deve temer nada. Porque no dia que nós, Senhor, viemos para o Evangelho, a proposta do Evangelho para nós foi esta: ser fiel a ponto de dar a vida por mim e dar-te a coroa da vida. E por amor de Ti, nós somos entregues à morte todo dia. Então nossa vida é uma vida de aventura. É uma vida de batalha, de guerra e de luta. De maneira que aqueles que já foram, não foram.
e já estão lá esperando aqueles que um dia também irão. E um belo dia todos irão, todos estarão juntos. E assim Deus é que nos fortalece, é que nos levanta, que nos ergue, é a esperança que temos de estarmos um dia no céu. E o céu não é maravilhoso porque ele é o céu, porque tem muita coisa boa, não. O céu é o céu porque o Senhor está no céu. E nós iremos para lá ficar junto com o Senhor para sempre. Como disse o apóstolo Paulo, que estaremos para sempre com o Senhor. Então o que nos mantém vivo aqui neste mundo, nessa terra, Deus, é a esperança, é a convicção que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, este é o nosso objetivo, esta é a nossa meta. Aqui tudo vai passar, mas estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido e nos capacitado para andarmos aqui na terra em inteireza de coração, com integridade e amor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias, honra, poder, louvor, exaltação, glorificação sejam dadas ao teu nome para todos sempre, Deus. Domínio, império, reinado pertence ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todos disseram amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. No capítulo 14, por favor. Viu? Capítulo 14. Pronto. Capítulo 14. O versículo 16. Acharam todos? Digam amém. Glória a Deus. Versículo 16, 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei sem órfão, sem consolo. Eu voltarei para vós. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa palavra. E nós convidamos o Teu Espírito para que venha, Senhor, nesse momento ministrar em cada coração, em cada vida. Que o Teu Espírito nesse momento, Deus, venha sondar cada coração. Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós, está conosco. E esse Espírito sabe da necessidade de cada pessoa, sabe o que cada um precisa ouvir, sabe a porção de Deus para cada pessoa aqui. O teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da aliança, ele venha ministrar em nossos corações. Eu não peço só pela igreja, mas eu peço desde o púlpito a cada pessoa da igreja, a cada pessoa que nesse momento está nos ouvindo, assistindo esse canal do YouTube, que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Pai, pedimos ministrar, venha confortar, venha restaurar, fortalecer, alertar cada pessoa, cada coração. E todos disseram amém? Amém, glória a Deus. Pode sentar-se, os levitas também podem sentar-se, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu falar para vocês hoje,
Semana passada nós falamos sobre arrependimento, o dom do Espírito, né? Pedro, naquele discurso ali, daquele cenário, ele fala para aquela multidão de mais de 3 mil pessoas, e quase 3 mil naquele dia receberam Jesus como Salvador. E o discurso de Pedro, ele dizia assim: olhe, a promessa vos diz a vossos filhos, todos que estão perto, estão longe, e a todos quanto Deus chamar. Então a promessa do Espírito Santo, ela não é para um grupo selecto. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Claro, nós temos condições e regras dadas por Deus para que o Espírito Santo esteja na sua vida. Mas a promessa, ela não é de um grupo, ela não é de um grupo de pessoas especiais, né? Mas a promessa de Deus, do Espírito Santo, é para todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. E Pedro diz: arrependei-vos cada um de vossos pecados, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a promessa é para todo aquele que receber Jesus. Deus não tem predileção por ninguém. Deus não tem filho predileto. Aliás, o predileto de Deus foi crucificado, que é seu filho, né? E por que ele é o predileto de Deus? Deus falou na ocasião do batismo: esse é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Não foi o que Deus fez com ele. No Getsemane, Jesus foi orar, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. 3 vezes orou assim. Deus disse: não, 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 porque ele tinha que morrer na cruz em nosso lugar, pagar o preço do pecado, do nosso pecado. Então Deus nos amou Jesus muito mais ainda, mas Deus, ele viu a necessidade de Cristo morrer, o filho predileto dele. Amém? Então Deus aqui na terra entre nós não tem prediletismo por ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos amados e queridos de Deus, certo? Você que não é crente, Deus te ama e Jesus morreu por você. E como é que eu posso receber o dom do Espírito Santo? Você tem que primeiro receber Jesus como Salvador. Um dia nós estávamos aqui na igreja pregando sobre um seminário sobre o Espírito Santo. Isso tem alguns anos. Então eu ministrei aqui mais ou menos um mês sobre isso. E nessa ministração eu orei para a gente aqui no momento, e algumas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E uma senhora disse, estava junto conosco aqui, disse: você foi batizada? Eu não fui não. E quer ser? Quero. Ah, tá certo. Mas você já é cristã? Já recebeu Jesus como seu Salvador? Ela fez: eu não. E você quer receber Jesus? Eu fiz: eu quero. Então ela recebeu Jesus, nós oramos junto com ela orou de bom coração, com toda a disposição, com todo o amor, confessando os seus pecados ali, né, e recebendo Jesus como Salvador. Depois disso eu orei por ela, instantâneo, ela foi batizada com o Espírito Santo. Se cumpre a palavra. Entendeu? No momento que você recebe Jesus, você tem direito a receber na sua vida o Espírito de Deus. Glória a Deus. Né? E nós estávamos falando, por que essa importância de você ter o Espírito Santo na sua vida? Né? Lembre-se que Jesus disse uma vez na palavra, ele disse assim, conversando com os seus discípulos, com as pessoas: olha, sem mim nada podeis fazer. O ser humano de si mesmo, ele não pode produzir nada, ele precisa de Deus, precisa da ajuda de Deus. Ainda que ele tenha vontade, ainda que ele tenha um desejo de fazer algo bom, forte, poderoso, glorioso, ele pode fazer, mas não na capacidade de Deus, ele não vai alcançar a plenitude. Por isso o Espírito Santo, ele está com você. Outra coisa interessante, gente, é que você é cristão, você tem Jesus na vida, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus, você saiu debaixo do domínio do diabo, veio para a submissão a Deus, veio para a submissão ao reino de Deus, você agora é filho de Deus. Aí você diz: epá, e eu não sou crente, não sou filho de Deus? A Bíblia não diz isso. Jesus disse a Nicodemos uma vez, para ele ser filho de Deus, tem que ser gerado da palavra e do Espírito. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Como é que um nasce de novo? Da palavra e do Espírito. Como é? Ele ouve a palavra, o Espírito Santo confia o pecado, da justiça, do juízo, ele aceita Jesus como Salvador, pronto, está salvo, é uma coisa simples. E isso é um privilégio que não é para poucos, é para todos que quiserem aceitar e receber Jesus. Então você não pode se queixar que você não tem esse direito, você tem esse direito, só que você tem que receber esse Jesus, amém? É acondicional, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, quer dizer, entra no céu, se não for por mim. Quer dizer o quê? Você quer
Glória a Deus, amém. Você tem um desejo muito bom, muito forte. Primeiro, Jesus disse o quê? Tem que ser por mim. E como pode ser por mim? Vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só Ele. E todos quanto receberam dele o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que querem no seu nome. Eles são os que vão para o céu. A Bíblia é muito clara, ela não deixa nenhuma dúvida em relação a isso. Amém? Não tem aquele negócio de, não, vá assim, um dia você vai, um dia você decide. Não, irmão, você sabe da verdade, decida. Sabe da verdade. Agora, muitos crentes, né, vêm, se converte e fica naquela vida de práticas erradas, sabe? Práticas erradas. Não, quando Deus tocar em meu coração, deixe de fazer. Quando Deus tocar em meu coração, eu vou perdoar o irmão. Quando Deus tocar em meu coração, eu vou perdoar fulano. Não. A vida cristã, a conduta cristã, ela é regida por uma ética bíblica, a doutrina, a palavra de Deus. Se você sabe, tem conhecimento, faça, pratique. Não espere vir uma luz do céu, alguém falar com você, uma voz estranha, uma voz do oculto de perdoe, faça, aconteça. Não espere isso não. Se você tem conhecimento da palavra, faça o que a palavra manda. É isso que a Bíblia diz. Você já tem conhecimento, não precisa estar ninguém vendo vozes. Deus tocar no meu coração, não tem isso. É igual aquele... um memezinho, botaram na internet aí, a pessoa orando, Deus fala comigo, e aparece uma mão do céu, e dona, toma a Bíblia aí, fala comigo, fala aí. Está aqui, fala com você aqui. Então não precisa você ouvir vozes para tomar posição de santidade, de transformação, de mudança na sua vida. Não precisa, você só precisa da palavra de Deus, só isso. Pronto, acabou. E a responsabilidade de querer seguir em frente, de querer mudar, de querer transformar. Amém? Deixa eu falar com você uma coisa. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele carrega em si a plenitude de Deus. Amém? A plenitude vem sobre as nossas vidas. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele traz a unção. A unção de Deus, ela vem através do Espírito de Deus. Entenda isso. A unção de Deus vem através do Espírito de Deus. Eu estou falando da necessidade de você ter o Espírito de Deus na sua vida. Se você quiser ter uma vida mais promissora, de sucesso, você tem que considerar a atuação do Espírito de Deus na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e diante, fala sobre essa questão. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus, o segredo de Deus, todos os segredos de Deus, o Espírito de Deus conhece. Então, tudo quanto Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Tudo quanto Deus é, e também o Espírito Santo também é. Porque eles estão ligados. É a Trindade Santa. É esse Espírito que ele veio sobre a sua vida. Por isso a Bíblia diz que o homem espiritual discerne, entende tudo bem. Por que ele discerne tudo bem? Porque ele ora muito, jejua muito? Não é isso. Está falando que o homem espiritual, ele vive sob uma direção do Espírito Santo. Então ele consegue entender as coisas pelo poder do Espírito Santo. Quero dizer uma coisa a você. Você vive dentro de um mundo terra natural, mas a sua vida gira em torno de um mundo sobrenatural. Porque o mundo sobrenatural, o mundo invisível, o mundo espiritual, que você não vê, que você não enxerga, que você não toca, esse mundo ele tem uma grande influência sobre a sua vida e sobre a minha vida. E você tem que viver de olho nesse mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste século, contra os governadores espirituais, demônios, espíritos de hierarquia altíssima. Esses são os nossos inimigos. Não é o mundo carnal, não é o mundo aparente, não é o mundo que você toca. Se você não visualizar o seu inimigo, na realidade você vai perder todas, porque eles são fortes, eles têm o seu poder, são anjos, têm uma gama de poder. Por isso você precisa do Espírito Santo. A necessidade, Jesus disse: em mim você não pode fazer nada. É por isso, você e eu precisamos depender totalmente do Espírito Santo dia a dia,
hora após hora, né? Quando ele vem para a sua vida, ele traz para a sua vida a vida de Deus. Ele carrega para a sua vida. Ele traz também a vida de Deus. Ele traz a plenitude de Deus, né? E Jesus fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão receber o quê? O Espírito Santo. Jesus, quando eu li o texto aqui, Jesus disse: eu vou mandar outro Consolador, não vou deixar vocês órfãos. Outro Consolador, né? Vocês não estarão sozinhos nessa batalha. É isso que Cristo quer dizer. Cristo aqui na terra, ele zelava, ele guardava os seus discípulos. E ele fala isso naquela oração do João 17: Pai, quando eu estava aqui, eu guardava-os em teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Mas agora ele vai para o Pai, ele vai subir. Quem vai guardar os discípulos? Olha, não se preocupe não, eu vou mandar outro Consolador. Por que ele fala outro Consolador? A palavra outro Consolador quer dizer alguém como eu, alguém igual a mim. Alguém igual a mim. Então, quando se prega que Jesus é uma força, é uma energia, é um modo atuante, o Espírito Santo é isso, né? Tem doutrinas que ensinam que Jesus é a energia de Deus, é o poder de Deus atuando. Nada disso. Jesus falou o outro Consolador. Jesus é uma pessoa. Ele diz: uma pessoa igual a mim. Uma pessoa igual a mim virá, né? Agora, claro que existe uma diferença, né? Jesus disse: não vos deixarei órfão. E realmente ele não deixou órfão. Ele virá um dia, mas ele nos deixou na mão do Espírito Santo. Sabe o que é uma pessoa órfã, irmão? Existe órfão de pai ou de mãe. Existe órfão de pai e de mãe. Uma pessoa, quando é órfã de pai e de mãe, é uma situação muito triste. Se você é órfão, está me ouvindo, não estou fazendo nenhuma crítica, nem falando mal. Mas é difícil. Eu, quando Deus levou o meu pai, meu pai tinha 79 anos. 79. E eu senti falta do meu pai. Eu já tinha 39 anos. Quando Deus levou meu pai. Quando Deus levou a minha mãe, tem 2 anos, no ano de 2019, e até hoje lá em casa a gente faz os memezinhos, né? Com ela. Brinca das coisas que ela falava de engraçado. Brinca muito, né? E a gente tem disso. Ora, e eu graças a Deus, eu convivi com meus pais a maior parte da minha vida. E depois de adulto, meus pais morrem já velhos. Minha mãe morreu com 86 anos de idade. E nós sentimos a falta. Agora, você imagine uma pessoa que perde seus pais quando é pequeno. O sentimento de abandono, de desolação, o sentimento de desespero. Não é verdade? A opressão, a depressão vai para cima da pessoa. É difícil. O que Jesus está dizendo aqui: eu não vou deixar vocês nesta situação. Eu não vou deixar. Eu vou enviar o outro Consolador. Eu vou enviar alguém igual a mim para que esteja convosco, com vocês, para sempre. Às vezes, irmão, os crentes que têm essa ideia na cabeça de viver sozinho. Mandar a sua vida, comandar a sua vida, tomar suas decisões, ter seus próprios pensamentos, suas próprias teorias, suas próprias verdades. Vive desassociado, preferem viver sozinhos. Não, ainda dizem que é o Espírito Santo muitas vezes. Deus, ele não nos fez para viver sozinhos. Você não aguenta enfrentar esse mundo sozinho. Você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Nós precisamos. Amém? Cristo disse: não vos deixareis órfãos. Não vos deixarei sozinhos. Não vou abandonar vocês. Não deixarei vocês sem proteção. Enviarei alguém igual a mim. Com uma diferença.
Quando Jesus estava aqui na terra, lembra, João capítulo 1, logo acho que no versículo 1 e 2, ele fala sobre Jesus, ele convocando as pessoas, os crentes da primeira carta, ali, a João, ele convoca para ter comunhão conosco. Ele diz, olha, para você entender, ele diz assim, para vocês entenderem, nós vimos com os nossos olhos, nós tocamos e nós apalpamos a palavra da verdade. Jesus estava carnal, as pessoas tocavam em Jesus. E quem tocava em Jesus não eram só os discípulos. A Bíblia diz que as pessoas se arremessavam sobre Jesus para serem curadas. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela veio de maneira oculta, escondida, tocou em Jesus e recebeu a cura. Então pessoas eram curadas, Jesus tocava em pessoas. E as pessoas sentiam o toque de Jesus, sentiam o toque literal da mão, do tato. As pessoas sentiam o toque. Então Jesus era tocado, Jesus era visto pelas pessoas. E quem via Jesus não era só os discípulos, todos que estavam ao redor dele o viam. Aquela multidão que ele fez ali, a multiplicação dos pães, uma multidão só de 5 mil homens. Aquelas pessoas, elas tocavam em Jesus, muitas delas tocavam em Jesus. Elas viram Jesus com os olhos carnais, não com os olhos da fé. Mas o Espírito Santo, ele é bem diferente, ele não é bem assim. Jesus disse que eu vou enviar esse Espírito de verdade. Ele diz que o mundo não conhece. E o mundo não conhece, não pode ver nem receber. Esse Consolador é exclusivo para a igreja. Ele é exclusivo para a igreja do Senhor. Mas bispo, ele opera no mundo? Claro que ele opera no mundo. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não está dentro da pessoa. Você consegue entender isto? Esse é o privilégio da igreja. O Espírito, você não pode partilhar ele com outra pessoa. Toma um pedaço de mim. Você pode falar para outras pessoas, porque ele está dentro de você, ele é seu, exclusivo. Ele está em todos, porque ele é onisciente. Em todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Aqueles que seguem uma fé genuína. Aqueles que são sinceros e verdadeiros com Deus. Então ele fala na sua palavra, o mundo não conhece. O mundo também ele não pode receber. Porque ele é o Espírito Santo. As pessoas elas não entendem, elas não percebem o Espírito Santo, mas o crente percebe. O crente sente, porque está nele, ele tem convicção. Mas as pessoas do mundo elas não têm essa percepção de sentir, de ter dentro de si. É uma das coisas interessantes, que o Espírito Santo ele não fala fora de você, ele fala dentro de você. É por isso que o próprio apóstolo diz que não há necessidade que vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensina. Que unção é essa? A unção trazida pelo Espírito Santo. Então, só quer dizer, bispo, que eu não preciso ficar aqui ouvindo o Senhor não está falando disso. Ele está falando que a unção naquela época, o Espírito Santo dentro da pessoa, que existia um grupo que pregava heresias, como hoje tem muitos grupos pseudo-evangélicos que pregam certas coisas antibíblicas, não é extra-bíblica, contra a Bíblia, o chamado de heresias, que se não tem base bíblica, a unção que está em você, se o Espírito Santo está atuando em você, ele fala na hora, ele toca na hora. Isso não vem da minha parte. Isso não vem da minha parte. Aconteceu naquela época, aonde, naquela comunidade onde João pregava, existia um grupo ensinando que Jesus não era o Filho de Deus. Existia um grupo que se podia fazer tudo, que Deus não se importava
com o que você fizesse através da carne, porque o corpo não serve para nada, o que Deus queria era o seu espírito. Tem que ter cuidado com essa doutrina. A Bíblia diz: espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados em santidade, irmão, para o dia do Senhor. Plenamente conservados, plenamente. Plenamente. Cuidado com o evangelho moderno. Viu? Cuidado, que tem muita coisa assim sendo ensinada e tem muita gente se perdendo, né? O fato de ser crente não diz que você vai ser um dia ir para o céu. O nome não te leva a nada, mas a vida. Aleluia, glória a Deus. Então, as pessoas que têm o Espírito Santo são aquelas pessoas que têm comunhão com Deus. Então, não quer comunhão, está ligado a Deus. Ligado a Deus através de Jesus Cristo. Essa recebe o Espírito Santo. E quem não é, ela não recebe o Espírito Santo. Aí você pode estar me ouvindo, se sentir ofendido por isso. Por favor, a minha visão não é essa, mas é o que o Evangelho ensina. Eu estou te falando a verdade. Mas também o Evangelho diz que você tem direito. Se você se voltar para Deus, se você se arrepender, se você se voltar para Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele traz a unção de Deus para dentro do crente, né, irmão? Vem para você, ó. Você já pensou quem é você? Você sabe quem é você como cristão? É uma boa pergunta, né? Você se acha igual a todo mundo? Às vezes tem crente que fala essa carga d'água. Não. Nós todos somos iguais. Não, irmão, não somos iguais. Se você tem o Espírito Santo, você não é igual. Nós todos somos assim. Não faça, não se compare. Eu não estou dizendo que você é o bombom, o melhor, o super mega. Eu não estou dizendo isso. Mas o pacto que você fez com Deus, a aliança que você fez com Deus, por Jesus Cristo, recebendo e aceitando Ele como Salvador, de você é uma pessoa diferente. E você vai ver isso daqui a pouco. Amém? Glória a Deus. Então, quando esse Espírito vem sobre você, ele traz sobre sua vida, ele traz sobre minha vida, sobre nossa vida, algo que faz diferença entre você e outras pessoas. Até mesmo porque a Bíblia diz, e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio, entenderam? Entre o justo e o ímpio. O que é? Sendo justificado mediante a graça de Deus, pela fé no Senhor, na redenção que há no seu sangue, temos paz com Deus. Então nós somos justificados em Cristo. Cristo tornou você o quê? Justo. E Deus diz o quê? O meu justo viverá pela fé. O meu justo. Nós fomos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós somos justos diante de Deus em Cristo Jesus. Você é perfeito, eu sou perfeito, nós somos perfeitos diante de Deus em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que se não fosse assim, não teríamos condições. Mas é em Cristo. Amém? Por isso o justo e o ímpio tem uma diferença. O que serve a Deus e o que não serve tem uma diferença. E qual é a diferença, bicho? Jesus na vida. Jesus na sua vida. Aleluia. Eu te falo mais uma coisa. Quando o Espírito vem sobre a sua vida, a primeira coisa que ele faz, ele causa uma separação. Você é separado. Eu não estou falando que separado, unção de separação ministerial. Não estou falando disso. Eu estou falando de separado. A palavra igreja, eclésia, significa aqueles que foram separados, tirados do mundo para servir a Deus. A palavra santo, santo significa isso, irmão, separado do mundo para servir a Deus. A palavra morte significa separação. O espírito do corpo. Morte é isso.
A segunda morte é o quê? Separação. Separação de quê? No juízo final. Todos aqueles que o nome não foi achado escrito no livro da vida são lançados no lago de fogo ardente. Essa é a segunda morte. Por quê? Para sempre essas pessoas estarão separadas de Deus. Isso é morte. Santificação é separação do mundo, do pecado. Ser santo é separado das pessoas do mundo e ser consagrado a Deus, uma vida com Deus. Tem nada de super extraordinário nisso, irmão. Algo impossível. O próprio Senhor, Ele manda, através de seus apóstolos, buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É possível você buscar a santificação? Amém? Então a primeira coisa que o Espírito traz sobre a vida do crente é separação. Ele separa você. Então, abre assim, e não entristeçais. Olhe bem, por que ele separa você? Porque você não é mais seu. Entenda isso. Se você é o crente que é aquele que manda na sua vida, coordena na sua vida, então você não é de Deus. Quando eu falei semana passada sobre tatuagem aqui, eu não condeno ninguém que usa tatuagem. Tem um crente que tem tatuagem, eu amo e abraço. Mas se você é crente no Senhor Jesus, se você confessa a Jesus, a Bíblia diz que você não é mais seu. Você não se pertence, seu corpo não se pertence. Quando o crente fica doente, aí muita gente pegando, Deus, salva essa alma. Quando pega uma doença, fica no hospital, o meu corpo é templo, assim que a gente ora, o meu corpo é templo do Espírito Santo, ó Deus, ó Senhor, o Senhor manda que nós glorifiquemos o Senhor no nosso corpo mortal, o Espírito Santo habita na minha vida, habita no meu corpo. Toda vez que a gente se acha puro, a gente ora assim, não é assim? Aí o corpo é do Espírito Santo, é templo do Espírito, fomos comprados por bom preço, não pertencemos a nós mesmos. Mas na hora que nós queremos fazer algo do nosso ímpeto, do nosso ego, aí Deus não entra na história. Ninguém pergunta a Deus, Deus, eu posso fazer isso com o seu corpo, Deus? O seu templo? Ninguém pergunta, faz. E quando muitos líderes reclamam, outras pessoas falam, por que fez isso? Cara, é bobagem. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Deus diz por sua conta e risco, porque outras tatuagens virão por aí, né? E cuidado com as que vêm. Então tenha cuidado com a sua vida. Não vou te condenar por nada, porque eu não sou juiz, não nasci para isso, eu sempre para ser servo. Mas antes de tudo, pergunte ao dono se você pode fazer. Pergunte àquele que te comprou com o sangue dele na cruz. Pergunte àquele que morreu por você, que intercede por você dia e noite. Se pode fazer isso com algo que pertence a ele, não a você. Depois você faz. Se aquele botou, pode fazer, não tem condenação nenhuma. Aleluia. Você é separado. Não sabeis que vós não sois, não pertencem a vocês mesmos? Fala isso. Fomos comprados por bom preço, você não se pertence, você não se governa. Não. A Bíblia diz, irmão, que todos são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. O crente que seguia a si mesmo é um crente rebelde, é um crente desassociado do Espírito Santo. É um crente que não ouve a voz do Espírito. Ele ouve a voz dele, a voz da carne, a voz dos pensamentos, a voz dos desejos, a voz do ímpeto dele, mas não a de Deus. Certo? Não sabeis que vós não sois de vós mesmos. Está falando de quê? Separação. Você é separado. Você é exclusivo. Você pertence a alguém. Ele te separou. A Bíblia diz que nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz, o reino de Deus. Está aqui, ó. Fomos tirados, separados. Não somos iguais às pessoas do mundo. A Bíblia diz assim, o Espírito que está em vós tem ciúme. Ele tem ciúme de quê? Quando o namorado sente ciúme da namorada, o esposo da esposa, porque aquela esposa ou esposo pertence a ele.
Se tem alguém chegando de mansinho, ele sente que esse ciúme, não, isso aí é meu, rapaz. Essa esposa é minha, essa esposa é meu, esse namorado é meu, esse namorado é minha. Está falando é isso, quando o pecado bate a porta do crente, que o crente fica todo engraçadinho com o pecado, ele fica falando com o pecado, com o erro, com o engano, com a mentira. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Por quê? Porque você é dele. Porque você pertence a ele. Olha que bênção, né? Glória a Deus. Como Deus nos ama, né, irmão? Isso é maravilhoso. E ele avisa para a gente, olha, não faz isso não, isso não é de mim não, cuidado, viu? A outra coisa que o Espírito Santo traz sobre você é habilidade, capacidade. Repita comigo, habilidade, capacidade. Ele diz, olha, sobre vós, Jesus uma vez falou, o Espírito do Senhor é sobre mim. Olhe bem, o Espírito do Senhor é sobre mim. Porquanto me ungiu, olhe, o Espírito veio, trouxe sobre ele a unção. Lembra do batismo de Jesus? O Espírito veio sobre ele, em forma de uma pomba. É sobre mim. Porquanto ele veio sobre mim, para quê? Me ungiu, me capacitou, me habilitou. Habilitou para quê? Para evangelizar, proclamar a libertação, restauração, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veio para quê? Para habilitar, capacitar Jesus. Esse Jesus, ele disse assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para habilitar você, para capacitar você. Para capacitar você. Não só fazer a obra, não só você desenvolver os dons, os talentos de Deus sobre a sua vida, mas também, sabe o quê? Vencer o pecado. Olhe bem, Pedro fala aqui, ele disse, Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olhe bem, o Espírito, Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito e com poder. Esse Espírito, a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar dentre os mortos. Uma certa feita eu fui visitar uma certa irmã que estava doente, que Deus levou para a glória, e ela estava ali, naquela semi-UTI, na UTI, passando mal, se contorcendo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro de dores. E eu sentei triste, porque eu sabia que o quadro não era bom, sabia que Deus podia curar, mas no meu coração, Deus, sentia que Deus ia levar aquela pessoa. Por que Deus não curou, pastor? Porque eu não queria, irmão. Não tem desculpa não. É a vez ele quer levar. Ele quer a pessoa lá, não quero você comigo, estou com saudade, vem para cá, vem. Acontece isso. E ela se contorcia em cima da cama, e eu triste assim, quase chorando, sentado. Ai Deus, está vendo essa mulher em cima da cama se contorcendo? Eu digo, estou vendo. Ele disse, o meu espírito está aí dentro. O meu espírito está aí dentro. E quando ela morreu, o Espírito Santo pega o espírito dela, leva até o Senhor. Isso é glorioso, irmão. Isso é promessa de Deus. Eu vos enviarei o outro Consolador. Isso é uma promessa para você, é uma promessa gloriosa, é uma promessa maravilhosa. E você, a igreja, não deve deixar isso de mão. É importante que a igreja dependa do Espírito Santo. E esse é um dos problemas, porque a igreja tem sofrido, tem sido derrotada, porque ela quer enfrentar o perigo que está acontecendo no mundo no grito. Não vai. Ou a gente depende do Espírito, ou não vai, irmão.
Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor a Zorobabel, irmão. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pela minha intelectualidade, não é pelo meu conhecimento, irmão. É pelo poder do Espírito de Deus. É assim que as coisas acontecem, é assim que as coisas fluem. Quando o Espírito Santo está no comando das coisas, as coisas fluem de uma maneira maravilhosa, gloriosa. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, mas paz, alegria. Porque o Espírito de Deus está ali, comandando, no controle da situação. Amém? E Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o quê? Isso, irmão. Descer sobre vós o Espírito, vocês receberei poder. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Meu irmão, são versículos idênticos. Deus ungiu, Jesus nos unge com o Espírito Santo com poder. Por isso quer dizer, olha, vocês serão minhas testemunhas. O que ele fala? Testemunha. Poder para vencer as tentações e viver uma vida de vitória. Como é que você pode testemunhar de Jesus? Não só testemunhar, pregar, como eu estou pregando aqui agora a palavra de Deus, mas você testemunhar na faculdade, testemunhar no seu colégio, testemunhar no seu trabalho. Não só testemunhar com a boca, falando, porque não adianta falar e não dá testemunho de vida, mas testemunhar com a vida da pessoa, vencendo os problemas, a tentação, humildade, respeito, consideração pelos outros, orando pelos outros. Isso é um testemunho silencioso. E essa capacitação, ela vem do Espírito Santo de Deus. De você vencer as tentações, você ser tentado e vencer a tentação, não ceder à tentação. Você está ali, algo vindo sobre você, e o Espírito Santo: eu estou com você, eu estou contigo. Não temas, eu estou com você. Você não vai ceder, você não vai perder. Não sei desse pecado, não sei daquilo, não sei daquilo. Uma certa feita, eu passei por uma situação muito difícil. Eu fui na casa da minha irmã, onde ela mora, na Pituba, e na garagem eu botei o carro, a garagem estava ocupada por alguém, e eu botei a garagem na garagem de um homem, de uma pessoa. E aquele homem na hora veio, eu tirei o carro na hora, pedi perdão a ele. Aquele sujeito botou o dedo em minha cara, irmão, me disse: tanto desaforo. Tanto desaforo. Eu ouvi. Aí o senhor teve um pouquinho de raiva, bicho? Nem um pouco. Quando ele saiu, eu orei por ele. Depois que eu orei por ele, perdoei ele. Espírito de mansidão, irmão. Meu irmão, eu tenho 1,86 m. Eu peso aproximadamente 100 quilos. Eu sou um homem forte. Mas a minha força não adianta nada. Ele nem chegava perto da mistura física. O que é que o diabo queria? Mas o Espírito Santo me sustentou. Aí o carro não era meu, o carro era de um amigo meu que estava comigo. E ele disse assim: olha, se fosse eu não aguentava não. Eu digo: pastor, eu não aguento o negócio daquele. Quando chegou no outro dia, ele passou por algo idêntico. E ele suportou. Depois me contou, digo: viu que você suporta? Sabe o que é isso? A capacitação, a habilidade, o poder do Espírito Santo, irmão. Ele que nos ajuda na fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Às vezes nós queremos vencer as coisas no braço da carne, né, irmão? Não adianta. Não dá. Romanos 13:8 fala assim: se pelo Espírito vou mortificar as obras da carne, vereis. Olha que coisa. Já viu Efésios, já viu Gálatas? Fala o que é obra da carne e do Espírito. Lá é Gálatas capítulo 6, né?
O espírito cobiça contra a carne contra o espírito, para que cada um não façais a vontade um do outro. E fala das obras da carne, que é idolatria, feitiçaria, bebedice, glutonaria, as bebedeiras da vida. Fala de obras da carne, porfia, discussão, contenda, violência, mentiras, engano, tudo isso é obra da carne. Você não consegue vencer isso, irmão. Prostituição, fornicação, adultério. Você não consegue vencer essas coisas se Jesus não tiver na sua vida, não. O apelo do mundo é muito forte. Aí Paulo diz assim, olhe, se pelo Espírito você conseguir mortificar, matar, anular as obras da carne, vivereis. A vida de Deus, ela flui na sua vida. Veja bem, a vida de Deus, ela flui na sua vida. Quando você consegue vencer esse mundo pelo Espírito. Ninguém vence a carne. Esse é o resultado de muitos de vocês, crentes, jovens, que praticam certa coisa, dizem, eu vou me esforçar, não vou praticar mais. Aí quando chega no dia, pratica de novo. Não, mas eu vou fazer um voto com Deus que não vou fazer mais. Vai lá e faz de novo. E quantas vezes você fizer voto e prometer a Deus, vai fazer de novo. Mas no dia que você propor no seu coração buscar Deus, se dedicar a Deus, entregar a sua vida a Deus como nunca entregou, depender de Deus, depender do Espírito de Deus, você vai ver que você vence as obras da carne com muita facilidade. Porque não é você, o próprio Deus diz nessa batalha, não tereis que pelejar, mas o Senhor vosso Deus peleja por vós, é Deus quem peleja por você, meu irmão. Essa luta, a batalha da carne, isso não é sua, não é obrigação, não é sua. Você está brincando, você está lutando contra um agente carnal que o diabo usa para destruir a sua vida. Porque Satanás ele tem influência sobre sua carne. Então você precisa de um influenciador mais poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então você vai ver assim. A terceira coisa é mudança. Diga, mudança. O Espírito Santo te separa, ele te capacita, mas ele te leva a mudar. Você já viu aquela história? Veio para Jesus, pastor, é um adolescente, tenha paciência. E fica 10 anos na igreja, sai do adolescente, vai jovem, é adulto, continua fazendo as mesmas coisas. Os mesmos pecados, os mesmos erros. Está errado, irmão. Eu quero dizer a você, o Espírito Santo capacita qualquer um a ser transformado. Ele é chamado também do Espírito de santificação, o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia na verdade. Se ele está em você, ele vai guiar na verdade. Não vai guiar na mentira, não vai guiar, porque o pecado é uma mentira, o pecado é um engano. Ele não vai guiar você no pecado, na mentira, no engano. Ele vai guiar você na verdade, na santificação, na busca por Deus, na consagração a Deus, na consagração a Deus. E por que eu não consigo? Porque você não busca, porque você não depende dele, você depende de você. Você não se dedica a Deus, passa muito mais tempo em celular, passa muito tempo, horas e mais horas em televisão, horas no celular. Você quer o quê? Quer vencer o quê? Tu não vai vencer nada, irmão. Aleluia. É Ele que transforma a sua vida, irmão. Lembre, a Bíblia diz assim que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que se transformar pela renovação do seu entendimento. Quem é o Espírito da renovação e da restauração? É o Espírito Santo. Foi Ele que renovou a sua mente, o seu espírito. Foi Ele que renovou a sua vida. Então hoje você conhece a verdade, você entende a verdade, você sabe o que Deus quer. Você sabe o plano de Deus para a sua vida, você sabe o projeto de Deus para a sua vida, você sabe tudo. Você tem discernimento das coisas espirituais, você entende porque o Espírito de Deus, Ele habita em você e Ele vai guiar na verdade. Então transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e o que é que habita em você? Você é templo de quem? Você é templo do Espírito Santo. Então a sua mente, o seu espírito, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Então você
consegue vencer, você consegue superar. Só é você dar lugar. Deus não quer perdedor, irmão. Deus só quer vencedor. Amém? E para isso Ele te deu o Espírito Santo. Ele deu a você o Espírito vencedor, o Espírito da verdade, o Espírito de vitória, um Espírito que te guia na vitória, um Espírito que te guia no sucesso, um Espírito que te guia no triunfo. A Bíblia diz que esse Espírito, diz assim, Deus não deu o Espírito de medo, de covardia, Espírito de currar, de recuar, de se intimidar, mas Espírito de poder, de amor, de moderação. É esse o Espírito que habita dentro de você, é esse o Espírito que habita dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! Deus nos abençoe. Você foi abençoado nessa noite, irmão? E foi abençoado você que está me ouvindo? Então o Senhor visite a sua vida. Eu vou dizer a você, você tem pessoas doentes em casa, tenha coragem, comece a orar pelas pessoas de sua casa. Começa a cobrir as pessoas com oração. O Espírito Santo está convocando pessoas, suas famílias, a cobrir suas pessoas com oração. Cubra seus idosos com oração, cubra seus jovens com oração. Cubra seus filhos com oração. Cubra seu esposo com oração, cubra sua esposa com oração. Cubra seus parentes com oração. Deus disse que um que ficasse na brecha não achei. Faz diferença, irmão, quando tem pessoas na casa que intercede, que busca. E o Espírito de Deus está buscando intercessores domésticos. Aleluia! Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração, amém.